Olá, supervisores, líderes de célula, líderes em treinamento. Nós vamos dar orientações para você sobre o nosso estudo que será aplicado nessa semana. Ele é baseado no sermão que foi pregado pelo pastor Jim Braniff no culto das 19 horas. E o texto base do nosso estudo, que tem como título A Vitória sobre o Medo, é Salmo 56, versículos 3 e 4. A palavra de Deus nos diz assim: Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer um mortal? Pensando nisso, a introdução do estudo está desse jeito. Sentimos medo porque acreditamos que há uma ameaça de algo perigoso. O medo traz alterações no corpo, sudorese, o cérebro fica em estado de alerta, as pupilas dilatam e etc. Mas, em alguns casos, o medo pode nos proteger, pois evita que nos arrisquemos com algo que pode ser fatal. O grande desafio para nós cristãos é equilibrar o medo de tal forma que não prejudique a nossa vida espiritual. Como podemos ter a vitória sobre o medo? É sobre esse assunto que compartilharemos hoje. Primeiro, então, como nós venceremos o medo? Primeiro, confiando em Deus. E a questão está assim: se perguntarmos a qualquer pessoa se ela confia em Deus, é bem possível que ela dirá que sim. No momento em que temos que enfrentar o medo, quais são as atitudes que demonstram que confiamos em Deus? Então, qualquer pessoa que você perguntar, você vai perguntar para ela: você crê em Deus? Normalmente as pessoas respondem: sim, eu creio em Deus. Mas na hora da prova a gente vai ver quem realmente crê em Deus, porque a pessoa que não crê, ela entra em desespero. A pessoa que não crê, ela desanima. Mas aquela pessoa que crê, ela se sente segura em Deus. Então, aqui nós podemos trabalhar algumas verdades. O texto que nós colocamos como referência, Provérbios 3:5, diz que nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, mas no Senhor. Ou seja, os princípios que devem reger a nossa vida é que o Deus que agiu no passado, ele age hoje e vai agir no futuro, trazendo provisão sobre a nossa vida. Em momentos de crise, muitos que se dizem cristãos, o que acontece com eles? Deixam de frequentar os cultos, deixam de frequentar as células, começam a murmurar e reclamar de Deus, mas ao contrário disso, a pessoa que tem confiança em Deus, no momento da crise é que se estabelece o verdadeiro cristão. Ele vai para Deus, ele vai depositar no Senhor a sua confiança e a sua segurança. Então, eu creio que a grande lição aqui é a perseverança. Aquele que realmente confia em Deus, ele persevera servindo ao Senhor, nos caminhos do Senhor. As atitudes são coerentes de alguém que diz que confia em Deus. O segundo tópico é orando a Deus. E a questão está assim: comente sobre um momento em sua vida em que você passou por medo, mas ao apresentar ao Senhor a situação, Ele trouxe o livramento. E essa questão é para refletirmos sobre a nossa experiência com Deus. Como que nós temos vivido? No momento do medo, nós já oramos ao Senhor, como que Ele nos atendeu? Como que Ele tirou essa insegurança, esse medo que a gente tinha como uma ameaça para a nossa vida? Nós convivemos com pessoas que têm medo de morrer, pessoas que têm medo de morrer de câncer, por exemplo, ser acometido de uma enfermidade como câncer ou a Covid. Aqueles que às vezes estão passando pela Covid têm medo do agravamento e isso às vezes piora porque as emoções dificultam ali esse momento de cura, de recuperação, de restauração. Há pessoas que têm medo da instabilidade financeira, medo de perder o emprego, medo de faltar dinheiro para a subsistência. Mas quando nós vamos a Deus em oração, nós estamos dizendo que nós cremos que o nosso Deus é o nosso provedor e nós podemos descansar nele dessa forma, lançando diante dele toda a nossa ansiedade. O salmista, no Salmo 34, versículo 4, ele diz assim: busquei ao Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Essa é a experiência de Davi. Ele foi para o Senhor
e o Senhor livrou de todos os nossos temores. Qual é a nossa experiência? É sobre isso que nós vamos compartilhar na questão número 2. A questão de número 3, obedecendo a palavra de Deus. E aí nós temos aqui alguns exemplos bíblicos sobre o medo. Por exemplo, uma mentira. Abraão mentiu para o rei por medo. Eu coloquei as referências bíblicas ali, mas não há necessidade, líder, de você ler no momento da reunião, senão o seu estudo pode ficar muito longo. Essas referências, caso alguém tenha dúvida durante a reunião, um dos discípulos da célula, podem recorrer a esses textos, ou você pode ler antes para te munir e você orientar também no momento ali da reunião. Mas Abraão, ele teve medo. Ele não disse que Sara era a sua esposa, por medo da sua vida, temeu pela própria vida. Um outro exemplo é Pedro, que negou a Cristo 3 vezes por medo das autoridades judaicas. Medo também de morrer. O medo de Jó, o texto lá de Jó, que está aí, de capítulo 3, versículos 25 e 26, diz que a sua mente ficou confusa, a paz faltou ao coração. Quem tem muito medo começa a ficar assim, fica confuso, inseguro, parece que não tem paz no coração. Nós temos aqui o exemplo de Davi. Davi também teve medo. E nós podemos ver algumas vezes na Bíblia a ameaça dos inimigos, principalmente porque ele se tornou um grande líder político, um rei, e aí muitos inimigos ameaçando ali, mas a gente vê que Davi se fortaleceu na palavra de Deus. E nós temos aqui várias referências. O Salmo 119, o tempo todo, ele fala da importância da palavra de Deus no momento do medo, no momento das inseguranças, no momento das lutas, e é assim que nós precisamos desenvolver a nossa confiança no Senhor. E algo que para mim aqui é extremamente relevante na vida de Davi é quando ele, diante daquele gigante, ele era um improvável frente àquela circunstância. Pequenino, ninguém queria enfrentar o gigante, mas Davi, ele enfrentou o medo e ele saiu vitorioso dessa batalha. Então nós precisamos entender que quando a nossa confiança está no Senhor, quando a palavra dele é aquela que nos conduz, quando oramos ao Senhor, nós vamos para a luta, enfrentamos o medo e temos a vitória em nome de Jesus. E a conclusão está assim: podemos vencer o medo observando como Jesus fazia. Ele começava o dia orando e o resultado é que durante todo o dia os enfermos eram curados, os milagres aconteciam, os endemoniados eram libertos e o tempo todo Jesus era usado pelo poder do alto. Ele sendo o próprio Deus, ele buscava do Senhor, do Pai, o direcionamento. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, os seus seguidores eram pessoas, em sua maioria, que tinham poucos recursos financeiros, mas nunca vemos Jesus apavorado com as questões financeiras. Segurança de que Deus é provedor. Podemos perceber que fé e medo não caminham juntos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, podemos perceber que a fé é uma crença absoluta de que Deus está trabalhando nos bastidores para proteger qualquer área de nossa vida. Portanto, medo é falta de fé. A fé é um dom produzido pelo Espírito Santo. E assim como o atleta de musculação adquire hipertrofia com treino intenso e rotina, ao estudarmos a Bíblia e compreendermos os atributos de Deus, mais fé teremos. Quanto mais meditarmos na palavra de Deus, mais músculos espirituais nós vamos adquirindo, pois vamos percebendo a bondade e a misericórdia de Deus e a nossa fé é fortalecida. Jesus disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se confiamos em Jesus Cristo, podemos descansar no cuidado dele, e se ele é o nosso Salvador, não deve haver preocupação com respeito à eternidade, por exemplo. Muitas pessoas têm medo de morrer porque não têm certeza da vida eterna. Sendo assim, por que temer? O perfeito amor lança fora todo o medo. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que a sua reunião, a reunião dirigida por você, seja marcada pelo poder sobrenatural de Deus, que milagres aconteçam, curas, o sobrenatural de Deus, e Ele arrancando de cada coração
todo medo. Deus te abençoe grandemente.